Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Perdoa, ó Deus, os nossos muitos pecados. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras do apóstolo Paulo, registradas na sua carta aos Romanos, capítulo 9, versículos 27 a 33, que diz assim: E Isaías disse a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos da areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos, pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro. Como o próprio Isaías tinha dito antes: se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. O que vamos dizer então? Vamos dizer isso: os não-judeus, que não procuravam ser aceitos por Deus, foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como diz as Escrituras Sagradas: vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, e rocha que vai fazê-los cair, mas quem crer nela não ficará desiludido. Que Deus abençoe as palavras de nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, estamos terminando a festa pagã do Carnaval. Se olharmos um pouco tudo o que aconteceu nesses dias, veremos como o ser humano está afastado de Deus e como o ser humano é idólatra e extremamente pecador. Pior ainda, tem pessoas que se dizem cristãs que participam dessa festa sem nenhuma dor de consciência, mostrando o quanto estão confusos em sua fé e o quanto são secularizados. O apóstolo Paulo, no texto de hoje, fala de como o povo de Deus do Antigo Testamento, o povo que Deus havia escolhido para ser somente dele, e o povo que recebeu tanto amor, compaixão, perdão, salvação, as promessas da vinda do Salvador e o cumprimento delas em Cristo Jesus, rejeitou Deus e tudo o que ele poderia dar de felicidade e continuou a viver em caminhos que não conduzem à salvação. Paulo cita o texto de Isaías sobre o cativeiro ou a escravidão que o povo de Deus sofreu por não ter dado ouvido ao que os profetas falaram e viver em pecados. Foram aprisionados e levados da sua terra. Mas Deus ainda manteve um pequeno grupo fiel, e desse grupo a nação se reergueu com a bênção de Deus e saiu dela o Salvador prometido. Novamente, o povo de Deus não aceitou a salvação que Jesus Cristo trouxe e ele foi rejeitado pelo seu povo. Deus, pela ação do seu povo, também rejeita o seu povo. Deus, então, levou a salvação para todos os povos do mundo através da pregação da palavra de Deus, e estes imediatamente ouviram e creram em Cristo como seu Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo diz assim: o que vamos dizer então? Vamos dizer isso: os não-judeus, que não procuravam ser aceitos por Deus, foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, Cristo Jesus.
Como diz as Escrituras Sagradas, vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair, mas quem quer nela não ficará desiludido. Assim, estimado irmão e irmã, esta pedra, para os que não creram em Cristo como seu Salvador, é pedra de tropeço, porque não creram em Cristo e perderam a salvação. 1 Pedro 2, 1-8 diz assim: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação, se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isso está escrito nas Escrituras: assim que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem crer nela não será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Estimado irmão e irmã, diz o ditado que quem não valoriza o que tem acaba perdendo. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu terrivelmente toda a ira e castigo eternos de Deus no lugar de todos os seres humanos. Ele conquistou para todos os seres humanos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Quem ouve esta boa notícia de perdão e salvação em Cristo, quem crê em Cristo como seu Senhor e Salvador e vive uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra, recebe de graça e por amor o perdão dos seus pecados, a vida e a salvação eterna. Recebe a paz, a alegria, a esperança do céu, recebe felicidade. Quem ouve e não crê, infelizmente, será cobrado no inferno, porque teve oportunidade, mas não a aproveitou para ser salvo. Os judeus acabaram perdendo a salvação eterna e a sua felicidade, porque eles queriam continuar vivendo sob a lei, tentando conquistar a salvação por si mesmos, pelas suas obras e méritos. Por este caminho não há salvação, porque por ele é necessário o cumprimento perfeito de toda a lei de Deus. Foi por isso que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para salvar aqueles pecadores que estavam mortos em seus pecados e precisavam ganhar de presente a vida eterna. Hoje, infelizmente, nós vemos cristãos que são o povo de Deus, abandonando Deus, a palavra de Deus, a oração, a igreja, e vivendo em pecados, participando destas festas pagãs e achando que isso não vai dar em nada. Grande engano! Mais cedo ou mais tarde, cada ser humano deverá deixar esta vida pela morte ou pela volta de Cristo em glória e prestar contas de como viveu aqui neste mundo, como diz 2 Coríntios 5,10. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Bom e mal, como diz o apóstolo Paulo, é a vida vivida na fé em Cristo, longe do pecado e procurando fazer a vontade de Deus em sua vida, ou a vida vivida em pecados e longe de Deus. Paulo diz que Jesus Cristo é a pedra de tropeço para os que não creem e vivem em pecados, mesmo que tenham o nome de cristãos, mas não pratiquem a sua fé. Jesus Cristo também é a pedra angular, isto é, a mais importante, a fundamental, a rocha que é construída a vida e permanece sempre firme
para aquele que crê em Cristo e vive a sua fé comprometida e consagrada a Cristo, sua palavra, oração e igreja. Olhamos com muita tristeza para este mundo, vivenciando o pecado, sem ter consciência do inferno. Olhamos com muito mais tristeza pessoas que conhecem a palavra de Deus e a Cristo, e também vivem nos mesmos pecados do mundo, sabendo que após a morte existe uma vida eterna no céu ou no inferno, e mesmo assim insistem em viver em pecados. Também olhamos com muita alegria que hoje ainda existem cristãos sérios, comprometidos com Cristo, sua palavra, oração e igreja, que fizeram de Cristo a pedra fundamental de suas vidas e de suas famílias, e por isso têm a certeza da fé, da esperança e do amor em seus corações. Permaneçamos, estimado irmão e irmã, firmes na fé em Cristo, mesmo que o mundo inteiro esteja vivendo em pecados e longe de Deus, sabendo que temos um Senhor e Salvador que está cuidando de nós, nos amparando, protegendo e abençoando em todos os momentos da vida. Permaneçamos firmes na fé, mesmo vivendo em um mundo mau e extremamente pecador, porque sabemos que um dia nós estaremos com Cristo nos céus. Veja o que Deus diz a Josué, que teria uma missão muito difícil de liderar o povo de Deus, e para você e eu, que temos a missão difícil de permanecer firmes na fé e falarmos de Cristo para todos. Em Josué 1, 7 a 9, Deus diz: seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei, a palavra de Deus. Estude este livro dia e noite, se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos chamou das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação em Cristo. Que nós possamos permanecer firmes em nossa fé, mesmo vivendo neste mundo mau, idólatra. Que nós não vivamos em pecados, mas coloquemos Cristo, a sua palavra, a oração e a igreja como fundamento de nossas vidas e de nossas famílias. Que possamos testemunhar para este mundo que somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e somente a salvação pela fé nele. Que a tua presença, ó Deus, em nossas vidas nos encha de alegria e de paz. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.